nós faremos essa abordagem, daremos aí o resgate, faremos uma revisão teórica dos principais aspectos mais potenciais para o concurso, tendo em vista aí a banca organizadora, o CESP, e faremos então essa revisão com base em exercícios, e nós selecionamos aqui uma grande quantidade de questões da própria banca, do CESP, nos últimos 5, até mesmo questões um pouco mais antigas, mas sobretudo questões mais atuais, dos últimos 5 anos, um conceito, tipos e formas de controle, controle interno e externo, isso é muito importante, muito potencial para a prova, papel do controle interno, finalidade, competência, que compete ao controle externo, ao controle interno, o relacionamento que existe entre essas instâncias, sistema de controle da gestão pública. O controle parlamentar, exercido pelo Poder Legislativo, o controle pelos tribunais de contas, é o controle financeiro, que também é realizado pelo Poder Legislativo, com apoio e com auxílio do Tribunal de Contas. E o controle administrativo, em que consiste, suas características, formas também do exercício, instrumentos, né, do controle administrativo. Vamos lá? Inicialmente, uma breve revisão. Temos aqui no slide o controle da administração pública. Ele pode ser realizado pelo próprio administrador, em qualquer dos poderes, não é só no âmbito do executivo, né? O judiciário, o legislativo também praticam o controle sobre os seus próprios atos administrativos, atos internos. Também é realizado esse controle pelo administrador, seja no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Poder Legislativo ou Judiciário. O controle exercido pelo Poder Legislativo, controle parlamentar e financeiro, que nós vamos ver na sequência do nosso curso. O controle exercido pelo Poder Judiciário, sob demanda, né, um controle essencialmente a posteriori, subsequente. Veremos aí, inclusive, num tópico específico, né, tendo em vista que o edital dá destaque a esse tipo de controle, sistema de controle jurisdicional da administração pública, e também as diversas características, né, e limites na atuação do controle jurisdicional sobre os atos da administração pública. E o controle também, no âmbito do controle administrativo, o controle de ofício pelo próprio administrador, mas também por provocação pelo administrado, seja em recurso de reconsideração, recurso hierárquico próprio, impróprio, reclamação administrativa, diversas espécies aí de instrumentos para o exercício do controle administrativo. Aqui embaixo eu coloquei que esse controle da administração pública incide sobre os órgãos do Poder Executivo, controle interno próprio do administrador, mas também realizado pelos demais poderes quando exercem função tipicamente administrativa. Ou seja, não é só o Executivo que realiza o controle administrativo. Os demais poderes também realizam o controle administrativo sobre os seus próprios atos, né? Atos que não sejam finalísticos, por óbvio, atos administrativos praticados pelos demais poderes também realizam, né? O Poder Judiciário realiza o poder judicial sobre os atos da administração pública, quando provocado, quando demandado, e também de ofício ele revê, né? Pode anular o juiz, o magistrado, um desembargador, enfim, pode também anular seus próprios atos administrativos com derivados de ilegalidade, ou então revogá-los por conveniência e oportunidade. Certo? Vamos seguir? Olha, tipos e forma de controle, os mais importantes. Quanto ao momento, o controle pode ser prévio, realizado de forma prévia à produção dos efeitos, né? Antes de produzir o efeito do ato administrativo, se realiza um controle prévio, como uma condição. Por isso que se diz que o controle prévio tem natureza preventiva, visa evitar alguma irregularidade, né, na sua origem. E nós temos vários exemplos de controle prévio, quando se exige, por exemplo, um licenciamento ambiental em relação a uma obra pública, um projeto, para dimensionar ali os impactos ambientais daquele projeto, daquela obra, é um controle prévio. Quando, eventualmente, um tribunal de contas examina previamente um orçamento de uma obra pública ou um edital de licitação previamente à publicação desse edital, para, logicamente, que esse controle prévio sobre editais, sobre licitações hoje em dia, ele é muito pouco praticado, né, no âmbito aqui
dos tribunais de contas no Brasil, mas eventualmente nós temos aí um outro tribunal que ainda pratica esse controle prévio, sobretudo em relação a licitações, quando são contratos administrativos de maior relevância, de maior materialidade, ainda existe esse controle prévio à produção do ato, realizado aí nessa fiscalização prévia preventiva pelo Tribunal de Contas. Outro exemplo de controle prévio, quando o Senado Federal, controle lá parlamentar legislativo, autoriza a realização de um empréstimo externo. Então é um controle prévio, uma condição, o Senado tem que autorizar previamente para que um ente, um órgão, uma entidade da administração pública possa realizar esse empréstimo externo. O controle, na verdade, o que, em termos de tribunais de contas, né, poder legislativo no controle financeiro, o que mais se deseja hoje em dia, né, o que mais se valoriza, é um controle concomitante, par e passo. À medida que os atos vão sendo praticados, o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, vai realizando um controle concomitante, no sentido de ir corrigindo ou até evitando alguns atos de gestão que possam causar prejuízo à administração pública, causar aí prejuízo ao princípio da legalidade, ou então causar lesão a direitos, né, dos cidadãos. Então, esse controle concomitante, o exemplo mais importante, já que estamos aqui para um concurso para Tribunal de Contas, é quando um Tribunal de Contas realiza uma fiscalização de cunho de natureza concomitante, ou um acompanhamento, né, com esse intuito de acompanhar os atos de gestão, no sentido de corrigi-los a tempo ou de evitar que ocorram algumas irregularidades. Então, essa fiscalização de caráter de acompanhamento concomitante é muito valorizada, esse trabalho concomitante, esse controle concomitante, hoje em dia, por parte dos tribunais de contas. Agora, o controle essencialmente realizado pelos órgãos de controle, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Tribunal de Contas, geralmente é um controle a posteriori, subsequente. Os gestores públicos praticam os atos de gestão, os atos administrativos, e depois esses atos podem ser revistos, né, fiscalizados, controlados pelo Poder Legislativo, também pelo controle interno, pelo sistema de controle interno de cada poder e pelo Tribunal de Contas. O controle posterior, essencialmente, é praticado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, essencialmente, pratica um controle, o controle judicial, é um controle subsequente, né? O controle prévio, preventivo, realizado pelo Poder Judiciário, é uma excepcionalidade. Como exemplo, quando o Poder Judiciário examina um pedido de cautelar, enfim, pelo fum bons iure periculo in mora, ele pode apreciar esses aspectos e suspender a eficácia de um ato até que decida o mérito. Um mandato de segurança preventivo seria um exemplo de um controle do Poder Judiciário prévio. Agora, essencialmente, na grande maioria, o controle judicial é um controle a posteriori, subsequente. Então, nós temos aí essa primeira classificação muito cobrada pelo CESP, muita atenção. Quanto ao momento, o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. Quanto ao objeto, o controle de legalidade, mais tradicional, né, verificar a conformidade de um ato administrativo de acordo com a lei ou até mesmo de acordo com a Constituição. Então, é um controle tradicional, realizado essencialmente pelo Poder Judiciário, também pelo próprio administrador, no controle administrativo, né? Ele vai anular os atos que estejam aí contrariando a lei. Também é praticado esse controle de legalidade pelo Poder Legislativo sobre os atos de gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da administração pública e também pelo Tribunal de Contas. Agora, também temos o controle quanto ao objeto de mérito. Quando falamos em controle de mérito, duas palavrinhas, né, vêm à mente: o controle quanto à conveniência e quanto à oportunidade da sua realização. Esse controle de mérito compete
essencialmente, eu diria até exclusivamente, ao próprio administrador. O próprio administrador é que vai tomar a decisão de revogar os seus atos por conveniência e oportunidade, desde que, naturalmente, em função lá da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, temos até a súmula 473, desde que respeitados os direitos adquiridos e a apreciação pelo Poder Judiciário. Então, esse controle de mérito quanto à conveniência e oportunidade da realização de uma despesa, da prática de um ato administrativo, só compete ao próprio gestor, não compete, por exemplo, ao Tribunal de Contas fazer esse exame de conveniência e oportunidade. É bem verdade que a Constituição Federal de 88 ampliou demasiadamente essa amplitude da jurisdição, né? As possibilidades de controle por parte dos tribunais de contas. Os tribunais de contas não realizam apenas um controle de legalidade, examinam também a legitimidade, a conformidade desse ato em relação ao interesse público, a moralidade, a probidade. Examinam também a economicidade na realização desse ato, dessa despesa. Então, alguns autores, em função dessa amplitude desse controle praticado pelos tribunais de contas, muito maior do que o próprio Poder Judiciário, né, que se restringe à legalidade e, no máximo, à moralidade do ato administrativo, alguns autores dizem que esse controle dos tribunais de contas, por ser bem amplo, a sua amplitude, né, é bastante extensa, enfim, comporta outros elementos que não apenas da legalidade. Alguns autores defendem, como Maria Zanella de Pietro, que o controle realizado pelos tribunais de contas tangencia alguns aspectos de conveniência e oportunidade, alguns aspectos de discricionariedade dos atos administrativos por parte do gestor. Mas eu não quero confundir, para a prova, né, nós temos que aí perceber, estarmos muito atentos ao pensamento da banca, e a banca, o CESP, é categórica. Em relação à conveniência e oportunidade do ato administrativo, só compete esse controle ao próprio administrador, não compete ao Poder Judiciário e também não compete ao Tribunal de Contas realizar esse controle quanto à conveniência e oportunidade, quanto ao mérito. Agora, se entendermos que o mérito não é apenas, né, dependendo aí da questão, lógico, denunciado da questão, se a questão disser que esse controle realizado pelo Tribunal de Contas não é apenas de legalidade, ele comporta outros aspectos que dizem respeito ao mérito do ato administrativo, que não a conveniência e oportunidade, mas a legitimidade, a economicidade, a eficácia, a razoabilidade, a proporcionalidade naquele ato, aí sim, tem sim o Tribunal de Contas essa competência, porque esse controle que o Tribunal de Contas exerce sobre os atos da administração pública não é um controle apenas de legalidade. É bem mais amplo, inclusive, como eu já tinha dito, que o controle exercido pelo Poder Judiciário. Ainda quanto ao objeto, temos a última espécie aqui de gestão. Esse controle de gestão, que alguns até confundem com o controle de mérito, aqui fica muito claro. Esse controle de gestão, nós estamos tratando de um controle finalístico, de resultado, um controle operacional, típico do Poder Legislativo, quando realiza o controle financeiro, e também do Tribunal de Contas, né? Examinar se o ato atingiu os objetivos programados, se o ato teve um efeito, resolveu o problema da sociedade, eficácia, efetividade, a eficiência na realização de uma despesa, né? A maximização no uso dos recursos, todo esse exame que diz respeito à economicidade, à eficiência, à eficácia, à efetividade, resultados. Tudo isso diz respeito a esse controle de gestão, um controle finalístico de resultados, típico do Poder Legislativo e também do Tribunal de Contas. Quanto à iniciativa, o controle pode ser praticado de ofício, de iniciativa do próprio órgão que está realizando o controle. Por exemplo, o controle administrativo pode ser realizado de ofício pelo próprio administrador ou provocado pelo administrado, com um recurso, uma reclamação administrativa, né, uma representação, uma denúncia, pode o administrado provocar o controle administrativo por parte do Poder Executivo, do administrador. O Tribunal de Contas da União também pode realizar as suas fiscalizações, as suas auditorias, inspeções de iniciativa própria, de ofício, ou por provocação, por solicitação do Poder Legislativo, das suas comissões técnicas de inquérito,
das suas casas legislativas, no caso, né, do Tribunal de Contas da União, do Congresso Nacional, Câmara, Senado, enfim, podem muito bem provocar, solicitar a atuação fiscalizadora por parte do Tribunal de Contas para realizar essa fiscalização. Então, o controle pode ser de ofício ou por provocação. O controle judicial só pode ser por provocação, por demanda, né, do cidadão, não pode ser de ofício pelo próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário só aprecia a legalidade dos atos administrativos sob demanda quando provocado. Bom, outra classificação, outra forma ou tipo de controle sobre os atos da administração pública é a classificação quanto ao órgão que exerce. Se for o Poder Executivo, diz-se que se realiza um controle administrativo de corrigir os seus atos ou confirmar os seus atos. No sentido da correção, seria da revogação por conveniência e oportunidade, ou por questão de ilegalidade, seria o instrumento, o instituto da anulação. Então, o controle exercido pelo Poder Executivo sobre os seus próprios atos, esse controle interno, ou pelos demais poderes sobre os seus próprios atos administrativos, também seria denominado, classificado como um controle administrativo, do administrador, de autotutela. Já o controle realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública é chamado controle legislativo, que pode ser parlamentar, naquelas hipóteses capituladas na Constituição Federal, ou então ele pode ser um controle financeiro, aquela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional realizada pelo Poder Legislativo, detentor aí da titularidade do controle externo, mas também pelo Tribunal de Contas em auxílio, em apoio ao Poder Legislativo, que é o titular do controle externo. E também, cuidado em prova, essa fiscalização financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional, patrimonial, operacional, contábil, financeira e orçamentária, realizada não só pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, mas também pelo sistema de controle interno de cada poder. O controle interno também faz esse controle financeiro sobre os atos de gestão do poder público. E, por fim, o controle judicional, realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos praticados pela administração pública sob demanda, como nós já havíamos dito. Por fim, essa classificação, última aqui, mas tão importante quanto as demais, quanto ao âmbito, ou quanto, na verdade, quem está realizando também esse controle, ele pode ser classificado em controle interno, realizado pelos órgãos que pertencem ao próprio poder, ou pelo próprio administrador. Então, o controle que é realizado no âmbito do órgão que realizou aquele ato é o chamado controle interno. Quando o controle é realizado por alguém de fora, que não pertence à estrutura daquela entidade, daquele órgão que praticou o ato administrativo, diz-se que esse controle é externo. O controle realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo é um controle externo. O controle realizado pelo Tribunal de Contas sobre os atos de gestão contábil, financeira, orçamentária, etc., é um controle externo. O controle realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos praticados pela administração pública sob demanda, quando provocado, é um controle externo também. Enfim, quanto ao âmbito, então, pode ser esse controle interno, denominado, classificado como controle interno, ou controle externo. Vamos seguir? Ainda nessa revisão aqui teórica, antes das questões, aqui nós temos os meios ou instrumentos do controle administrativo. Fiscalização hierárquica, que é o primeiro instrumento que nós colocamos. Tem a ver com o poder de autotutela, controle interno, o poder do administrador de rever os seus atos, quando eivados de legalidade, de anulá-los, ou o poder que um administrador tem de revogar os seus atos por conveniência e oportunidade. Ou até mesmo esse controle hierárquico que é realizado, por exemplo, pelo ministro de uma pasta ministerial, ministro de Estado, realiza sobre os órgãos que compõem ali aquela pasta ministerial.
um controle por subordinação, controle de autotutela, que tem a ver com a hierarquia, aqueles órgãos que estão subordinados à pasta ministerial. No âmbito de um ministério, também temos um controle sobre a administração indireta, sobre as autarquias, fundações, sobre as empresas públicas, sociedade de economia mista. Esse controle não é de autotutela, porque ele tem que preservar a autonomia dessas entidades, conforme sua lei de criação. Esse controle é um controle mais finalístico, né? Chamado de supervisão ministerial. Alguns autores até dizem que, como é o ministro de Estado realizando o controle sobre uma estatal, seria um controle externo. Não vamos confundir. Essa supervisão ministerial é uma espécie de controle interno que é praticado dentro daquele poder ali, daquela pasta ministerial. Então, esse controle sobre as entidades que estão vinculadas à pasta ministerial não é um controle hierárquico, é um controle por vinculação, chamado controle de tutela. O controle exercido, né, pela hierarquia do ministro da pasta sobre os órgãos que compõem ali aquela pasta ministerial, nós já vimos que aí sim é o controle hierárquico. Esse controle ou de autotutela, esse controle de tutela sobre os órgãos, as entidades de administração indireta é chamado controle de tutela. Por isso, alguns autores, por isso que eu coloquei aqui, alguns autores chamam de controle externo. Mas é meio polêmico, a doutrina ela é dividida, porque ele não deixa de ser interno, porque é praticado no âmbito daquele poder, o ministro de Estado fazendo a supervisão ministerial sobre essas entidades da administração indireta. Outra espécie, meio instrumento do controle administrativo são os recursos administrativos, que decorrem do próprio direito de petição lá na Constituição, né? O cidadão pode, né, tem esse direito de petição para defender algum direito ou para criticar a administração pública em relação a algum ato que tenha causado lesão a direitos ou lesão enfim, ao erário. Nesse direito de petição decorre aí esses recursos administrativos que o cidadão vai reivindicar que a administração pública, o administrador que praticou o ato, reveja a sua decisão. Outra espécie, instrumento, pedido de reconsideração, que é um recurso administrativo em que o cidadão, o administrado, pede que a autoridade administrativa que proferiu aquele ato reveja, reexamine a sua decisão, chamado de pedido de reconsideração. Nós podemos dizer, afirmar categoricamente, quando formos estudar as diversas espécies recursais do Tribunal de Contas do Estado, que boa parte dos seus recursos lá dizem respeito a essa espécie de pedidos de reconsideração. Na verdade, são recursos em que o responsável, o interessado, o próprio Ministério Público de Contas, solicita que o Tribunal de Contas, aquele órgão, aquele colegiado que proferiu aquela decisão, aquele acórdão, reveja a sua decisão. Então, a maioria dos recursos previstos lá no regimento interno, a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e até mesmo o Tribunal de Contas da União, dizem respeito a essa espécie aqui, esse instrumento de controle administrativo, pedido de reconsideração. Nós temos também outro instrumento que é o recurso hierárquico, em que o administrado pede a uma instância superior, né, a instância superior àquele que praticou o ato, que esse ato seja revisto. Esse recurso pode ser quando essa autoridade superior é dentro do próprio órgão que proferiu o ato, é chamado recurso hierárquico próprio. Quando é feito a uma instância, né, que não seja a um outro poder, uma outra instância que não pertença ao próprio órgão que praticou aquele ato, é chamado um recurso hierárquico impróprio. Tá? Nós já vamos dar alguns exemplos, porque temos um slide pela frequência com que o SESP cobre esse assunto. Vamos abordar os recursos hierárquicos próprios e impróprios de forma específica no próximo slide. Representação é um outro instrumento, outra espécie de controle administrativo em que os cidadãos administrados solicitam, apresentam denúncias, né? Na verdade, representam ao administrador público eventuais irregularidades que tem a ciência ou reivindicam ali algum direito, eventual direito, ou pedem que o administrador corrija eventual erro que tenha causado lesão a direito. Então, essa espécie também chamada de representação. E, por fim,
a reclamação administrativa, que tem quase que esse mesmo efeito. A representação é mais no sentido da denúncia, né? Apresentar alguma denúncia ao administrador. Já a reclamação, sim, corrigindo o que eu havia dito, a reclamação administrativa, sim, no caso de algum administrado reclamar algum direito, eventual direito, ou algum erro que tenha causado lesão a direito aí, coletivo ou individual. Então, a chamada reclamação administrativa. Esses são os instrumentos, então, meios do controle administrativo praticado pelo próprio Poder Executivo, pelo próprio administrador, ou então pelos demais poderes legislativo e judiciário quando praticam atos administrativos, não quando praticam atos finalísticos, né? Quando praticam atos atípicos, vamos dizer assim, ou atos de cunho administrativo interno, também realizam esse controle administrativo, como nós já havíamos dito. Recurso hierárquico é o pedido de reexame do ato dirigido à autoridade superior a que proferiu o ato, porque aquele recurso dirigido à própria autoridade que praticou o ato, nós já vimos que é o chamado pedido de reconsideração. Então, aqui o pedido hierárquico, o administrado pede à autoridade superior, aquele que praticou o ato, que esse ato administrativo seja revisto. O recurso hierárquico próprio é dirigido à autoridade imediatamente superior dentro do mesmo órgão em que o ato for praticado. E aqui, como nós chamamos a atenção, o recurso hierárquico próprio independe de lei. Já o recurso impróprio, né, vamos dizer assim, excepcional, que foge à própria natureza ou característica do recurso hierárquico, por isso impróprio, é dirigido à autoridade de outro órgão não integrado na mesma hierarquia daquele que proferiu o ato. Depende, naturalmente, de previsão legal. Dois exemplos que a doutrina estabelece. Primeiro alguns atos praticados pelas agências reguladoras, que não sejam atos finalísticos, né, de regulação, alguns atos podem ser objeto de um recurso hierárquico impróprio ao ministro da pasta, né? Então, a pessoa aí que deseja que a agência reguladora reveja eventual decisão que tenha causado, né, prejuízo a direito alheio, pode encaminhar esse recurso ao ministro da pasta, por isso um recurso hierárquico impróprio. O outro exemplo que a doutrina apresenta é aquela reclamação contra algum ato que tenha da administração pública que tenha contrariado súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aquela reclamação encaminhada não ao próprio órgão que proferiu o ato, mas em sim ao Supremo Tribunal Federal, seria também um exemplo aí desse recurso hierárquico impróprio. Vamos seguir? Agora, controle externo e interno nessa relação aqui de accountability. O que é isso? De prestação de contas, toda e qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, desde que utilize, arrecade, administre, gerencie, utilize bens, dinheiros, recursos, dinheiros públicos, tem um dever constitucional republicano de prestar contas da boa e regular gestão desses recursos. Então, esse dever aí de prestação de contas vai estabelecer aí esse princípio da accountability estabelecido lá no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Então, o gestor ou administrador presta contas da boa e regular gestão desse recurso, e aí temos a participação do Tribunal de Contas, apreciando essa prestação de contas, julgando essa prestação de contas, eventualmente até responsabilizando esse gestor quando ele não consegue demonstrar a boa e regular gestão dos recursos públicos. Então, nós temos essa relação aqui, olha, no gráfico que eu coloquei, do gestor público, né, nessa relação, o Congresso Nacional aqui, representando a sociedade, aprova o orçamento, os recursos, o gestor público assume essa responsabilidade de bem gerir esses recursos, assume também uma responsabilidade de prestação de contas, e existe o TCU nessa relação triangular, que recebe competência também do Congresso Nacional, que é o titular do controle externo, para realizar esse controle sobre o gestor público. Então, nós temos aqui essa relação de accountability envolvendo o Congresso, que aprova o orçamento, o dinheiro, o gestor, que gerencia, aplica esse recurso e presta conta, e o Tribunal de Contas, que recebe essa prestação de contas e vai julgar e, eventualmente, sancionar, responsabilizar esse gestor. Pessoal,
Estamos aí esquentando as turbinas nesse nosso curso, né? Primeira aula, primeiro bloco, primeira aula, ainda com relação ao controle da administração pública, ainda nessa revisão teórica. Na sequência, na segunda aula, vamos aí corrigir uma gama aí bastante significativa, extensa de questões elaboradas pelo SESP, ok? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.